sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui para falar só sobre violência, você está muito enganado. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar que não afeta apenas as mulheres, tá? Vamos discutir casos da vida real, trazer conteúdos informativos e ajudar você a expandir sua consciência. Vamos provocar reflexões, tudo de maneira muito interativa e leve. No episódio de hoje, chamado Largue Sua Muleta, falaremos sobre dependência financeira, abordando um aspecto muito comum, mas que muitas vezes passa desapercebido. A questão da submissão econômica de mulheres com relação aos seus companheiros. Vamos desconstruir o mito de que ruim com ele, pior sem ele, pois as circunstâncias revelam, na maioria das situações, um sentimento de impotência e de incapacidade por parte dessas mulheres anos antes e até mesmo anos depois do registro da ocorrência na Delegacia da Mulher. Para isso, recebemos uma convidada muito especial que aborda esse tema do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Rosiana Faneco, presidente do Instituto Faneco, graduação em Psicologia e Direito, pós-graduação em Gestão Pública, Sistemas e Métodos. Foi secretária de Estado, secretária da Prefeitura do Recife e diretora do TRF5. É consultora do Sistema S, conselheira do Porto Social e de outras instituições e dirigente da Rede Global de Empreendedorismo. Embaixadora da ACD, do Área Social, líder do colegiado do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e ainda por cima, minha gente, Master Avatar. Com vocês, Rosiana Faneco. Rosiana Faneco, é um prazer imenso ter você aqui, por tudo que você representa para as mulheres. Eu sei do seu envolvimento com essa causa que é de todas nós. Eu sei que você é um ícone hoje, na área de empreendedorismo nem se fala. Então, eu quero dizer que é um orgulho para mim ter você aqui no podcast Chama a Delegada. Seja muito bem-vinda. Pense numa emoção, numa alegria que eu estou aqui. Eu acho que viver esse momento, de ver o seu sucesso, de ver você brilhar, de estar aqui no Chama a Delegada, é uma alegria muito grande. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me fazer participar desse seu momento, dessa grandiosidade que tem sido esse seu trabalho. Mas, Rosiana, na verdade, você não poderia deixar de estar na nossa primeira temporada, por tudo que você representa mesmo, no que diz respeito à luta, o combate contra essa violência contra as mulheres. Então, você tinha que estar aqui. Então, eu quero que você comece contando pra gente, Rosiana, como foi? Me conta, faz um pequeno resumo. Eu sei que sua história é linda e permeada de muitas vitórias, mas se você puder, faz um recorte desse trecho da tua vida que te animou, que te impulsionou a ajudar outras mulheres. E acima de tudo, né, para além disso, porque você tem essa coisa do empreendedorismo é tão forte que você sempre diz que é muito importante que uma mulher se empodere para transformar a sua história e superar, sair das justificativas, largar a sua muleta, que hoje é o tema do nosso episódio. Como foi para você girar essa chave e nos dar esse presente, nos brindar com toda essa tua capacidade de lutar por essa causa? Eu acredito que não foi uma coisa que aconteceu agora. Eu sou do interior, sou matuta, nasci no sertão, mas eu tive excelentes professores. A minha mãe, inclusive, foi uma mulher além do tempo. Ela já era uma mulher muito empreendedora. Ela já era uma empreendedora social quando ninguém nem sabia que nome era esse, ou a gente nem sabia que existia e que futuramente seria chamada empreendedora social. E ela foi mostrando com atitudes, ela foi me proporcionando entender, compreender e saber que eu precisava, em algum momento da minha vida, contribuir com o crescimento das mulheres. Então, eu cresci com isso no coração e tive a oportunidade de estar nesse momento fazendo esse trabalho que muito me encanta, que muito me anima, que aquece meu coração, e eu posso dizer que vivi para isso. Eu realmente sinto-me feliz em estar aqui, podendo contribuir, podendo valorizar o seu trabalho, podendo entender o que você tem feito de tão positivo, né, nesse espaço que você abre para que mulheres venham aqui
estudar, valorizar e contribuir para que outras mulheres possam crescer. Você sempre que fala da sua mãe, seus olhinhos brilham, né? É verdade. Então, quem está nos vendo de casa, com certeza está vendo seus olhos brilharem. Sua mãe foi pioneira também, né? Uma mulher à frente do seu tempo, não foi, Rosiana? Verdade. Você não podia. Não poderia não, uma fruta ter caído tão distante da árvore, né? E eu acho que foi muito fácil para mim, porque na realidade ela que desbravou, né? Ela morava no interior, nunca saiu do interior e fez concurso. Ela naquela época se chamava coletora. Ela foi aprovada como coletora e depois se transformou em auditor fiscal, que é, na realidade, uma carreira muito bonita. Até hoje é uma carreira relevante no estado de Pernambuco, mas ela nunca deixou de cuidar dos velhinhos, nunca deixou de cuidar da ação de São Vicente. Ela foi, na realidade, representante da doutora Zilda Arnes, lá em Sertânia. Então, assim, ela era minha professora. Ela me estimulava, me ensinava e mostrava que a gente só precisava ter coragem e vontade. Então, vontade sua de mãe mudar. Já era uma empreendedora social? Com certeza. Então você aprendeu isso desde cedo? Desde cedo. Em que momento da sua história, da tua trajetória profissional, você disse, eu preciso dedicar uma parte do meu tempo para isso? Se você perceber, eu já venho com esse movimento voluntário há muitos anos, né? Eu tenho a necessidade, eu acho que sempre tive a necessidade, e mesmo na minha carreira profissional, eu sempre buscava. Trabalhei em várias unidades, como você citou, mas eu nunca me afastei desse trabalho de valorização do outro, de buscar comunidade. Adoro estar em comunidade, fazer esse trabalho voluntário. Então foi uma coisa que não teve um momento. Ele foi chegando e, de repente, quando eu pude me dar o direito de ficar com mais liberdade e mais domínio da minha agenda, ele tomou a minha agenda como um todo, né? Então hoje eu faço parte, inclusive, sou a primeira mulher a ser diretora da Júnior Active, que tem um trabalho também muito voltado para as mulheres, não só muito forte na juventude, mas mulheres empreendedoras. Então, assim, uma coisa vai surgindo e às vezes eu mesmo me pergunto como eu dou conta, mas eu acho que assim, não existe cobrança, porque eu não estou dando conta, eu estou vivendo por isso e para isso. Que lindo, sua história é belíssima e eu tenho certeza que hoje vai inspirar muitas mulheres. Quando eu te perguntei sobre essa questão de como você chegou como você virou essa chave para o empreendedorismo social, para o empreendedorismo de mulheres, é porque eu pensei e refleti muito sobre algumas mulheres que eu atendi em delegacia, que até hoje atendo, e sobre essa frase que eu disse no início, né? Ruim com ele, pior sem ele. Essa frase é tão marcante, Rosiana, porque a gente não vê só a vítima dizer essa frase na delegacia. Muitas vezes a mãe que vai lá para testemunhar a favor daquela mulher, ela também diz essa frase, né? Se eu aguentei tudo que eu aguentei do pai dela, porque ela não vai aguentar desse companheiro. Ruim com ele, pior sem ele. E aí essa questão da dependência financeira fica tão latente, tão forte nessa frase, né? Por isso que eu quis te fazer essa provocação. Como você analisa esse cenário do ponto de vista das mulheres vítimas de violência? Essa frase que diz, ruim com ele, pior sem ele. Essa frase que traduz a dependência financeira. Como você analisa? Essa frase precisa ser exterminada. Ela precisa ser eliminada até do pensamento. Nós não podemos, nós mulheres, admitirmos isso. Isso é alimentar um mal terrível para nós, para nossas filhas, para nossos netos, para todas as mulheres. E uma das coisas muito importantes que eu gostaria de convidar era trocar essa frase por uma frase muito importante. Você é capaz, você pode empreender e você pode mudar a sua vida através do empreendedorismo. Nós precisamos valorizar. Uma das coisas muito importantes que a gente tem visto através de pesquisa, através de estudos, e o próprio Grupo Mulheres do Brasil tem feito um trabalho muito forte, é de que a gente só liberta a mulher do ciclo da violência através da liberdade econômica, ou seja, que ela entenda que ela mesma pode contribuir para a sua mudança. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudada. Então, a primeira fase da ajuda da mulher, ela precisa voltar a acreditar nela.
que ela sabe fazer um bolo, que ela sabe fazer uma costura, que ela sabe fazer uma arrumação, uma faxina, seja o que Ela for. sabe criar porcos. Até porcos, Você exatamente. tem uma história interessante A gente tem sobre cases, né? isso. Cases muito bacanas, onde as Pode mulheres... ser tatuadora. Tatuadora, então assim, muitas coisas. Primeira coisa, o empreendedorismo, ele não só dá o caminho econômico, mas ele resgata a autoestima. Ele resgata o poder daquela mulher, que ela tem uma força tão grande e ela passa a não acreditar mais em si por conta do sofrimento, né, de tudo que ela tem passado. Então, a gente acredita e a gente trabalha ciente de que o empreendedorismo muda vidas. E nesse caso específico, não só das mulheres, os jovens, né? Hoje, inclusive, é muito voltada à educação empreendedora, que está em escolas de primeiro grau, segundo grau, porque a gente precisa desenvolver características empreendedoras. Perfeito, Rose. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala muito da mulher empreendedora. Aí eu vou te fazer uma pergunta do leigo mesmo. Existe diferença entre a mulher empreendedora e a mulher empresária? Toda empresária é uma empreendedora? Não necessariamente. O que é que acontece? O empreendedor é a pessoa que busca solução, ela desenvolve características empreendedoras, ela busca informação, ela tem persistência, ela tem comprometimento, ela faz rede de contatos, ela usa persuasão. Isso são características do comportamento empreendedor, inclusive fruto de uma pesquisa que Dave McLean lançou nos Estados Unidos em 76 e chegou aqui em 83 no Brasil. Inclusive, o único órgão no Brasil para ministrar o curso dessa metodologia é o Sebrae, que chama-se o Empretec. Já convido, já surgiram as pessoas todas que estão nos ouvindo a fazerem essa metodologia, porque ela é transformadora. E resgatando para a pergunta, a empresária é aquela pessoa, ou homem ou mulher, que abriu um CNPJ. Então, ele se transforma em um empresário, porque tem um CNPJ. Mas não necessariamente desenvolveu as características empreendedoras. E aí o que é que acontece? Às vezes o CNPJ não prospera. Por quê? Porque ele não tem as características empreendedoras desenvolvidas. Entretanto, muitas pessoas que desenvolvem ainda não conseguiram ser o empresário porque não tem o CNPJ. Você falou das características empreendedoras que a gente precisa desenvolver se quiser empreender. Você disse que são 10 de acordo com a metodologia do McLean, não é isso? Exatamente. Dessas 10, quais as 2 ou 3 que você considera preponderantes? Você diz assim, olha, dessas 10, se você desenvolver 3, você está no excelente caminho. Iniciativa e busca de oportunidades. Ninguém vai bater na sua porta dizendo, venha minha filha. Então, 2 resumiriam... Não, é iniciativa e busca de oportunidade. Persistência. Não vai ser fácil. A gente não está dizendo a você que você vai abrir o seu negócio, que você vai começar a fazer bolo e você vai começar a já ter uma freguesia, como a gente chama, os seus clientes num volume que justifique. Você tem que perseverar, você tem que ter persistência, determinação e rede de contatos. Então, network. Rede de contatos. É tudo na vida. Quem me conhece sabe. Eu amo dizer que eu sou uma pessoa que gosta de pontos e conexões. Sem isso, não existe vida, não existe negócio, não existe amizade. Nós precisamos criar, fortalecer, alimentar e monitorar as nossas relações. Rosiana, então, se uma mulher tem crenças limitantes, essas crenças limitantes podem impedi-la de desenvolver essas características que você apontou? Com certeza, crença limitante é ruim para todo mundo, para todas as pessoas. E elas surgem. Ninguém está livre de ter crenças limitantes, mas o que a gente precisa é estar atento. Quando a gente começar e a gente entender que a gente está preso naquele ciclo, porque a gente acha que não é capaz, porque eu não sei disso, porque eu não vou conseguir isso, isso tudo pode ser mudado. E só você pode mudar. Porque existem processos terapêuticos, existem amigas que alertam, existe filho, todo mundo. Mas se você não abrir seu coração, começar a entender por que é que eu penso desse jeito, por que é que essas crenças são tão fortes, porque você aprendeu essas crenças, resistiu a essas crenças ao longo da sua vida.
Muitas foi um chefe, foi um estão pai. na infância. Muitas delas estão na infância, né? E muitas coisas da nossa vida, elas são guardadas e precisam ser tiradas. Mal resolvidas, E né? o melhor caminho é falar, é conversar, é entender as nossas emoções, né? Saber como a gente pode lidar, fazer com que elas realmente sejam usadas a nosso favor. Então esse é o grande segredo, né? Então a gente precisa entender que as crenças limitantes, elas não são sentenças, elas não são definitivas. Toda ela pode ser reformulada, você pode fazer com que essa crença possa ser usada a seu favor. E é isso que a gente te convida. Esse podcast você precisa ouvir várias vezes, você precisa visitar o canal, você precisa acompanhar, porque com certeza vão lhe dar muitas oportunidades de você descobrir um novo caminho para a sua vida. Que coisa boa, já fico feliz de ouvir isso. Eu percebo uma coisa, sabe, Rosiana, nas delegacias, principalmente mulheres vítimas de violência, essas que desenvolvem uma dura dependência financeira de seus agressores, eu percebo um persistente sentimento de culpa. Parece que a culpa é uma companheira frequente na vida das mulheres. E eu diria mais, não é só na vida das mulheres que sofrem violência. Você tem essa mesma percepção? O que você pode trazer para a gente de elementos que precisam ser combatidos com relação à culpa? A própria estrutura feminina, ela recebe uma carga muito grande, né? Nós, mulheres, nós somos profissionais hoje, né? Somos mães, somos dona de casa, somos esposas, mães. Então, assim, são muitos papéis. E a gente ainda tem o desafio de que muitas desses papéis sejam cobrados com a sua perfeição. E a gente não tem como ser perfeita. Nós não somos supermulheres. Nós somos mulheres que precisamos entender que falhar não significa ser derrotada. Nós precisamos ter disposição e coragem para tentar novamente. Não existe ninguém, não conheço nenhuma história de quem tenha sido sucesso o tempo inteiro. Não, desconheço alguém que não tenha um fracasso para contar. E às vezes até talvez nem queira dividir. Mas a gente fracassou. E isso não nos faz derrotadas de forma nenhuma. O que nós precisamos é entender e não nos culpar. Porque a culpa, ela surge exatamente porque a gente quer se cobrar num lugar que a gente não pode dar conta. Eu não posso ser 100% em todos os papéis. Eu até posso ser em um tempo, eu sou 100% profissional, no outro 100% como mãe, mas não há essa cobrança, a gente não pode. E eu acho que essa régua, atualmente, ela é muito alta para a mulher. Porque a mulher, ela quer ser, né? Ela se sente na obrigação de dar, né? conta, de dar conta, de ser uma supermulher. E por isso que a gente adoece. É por isso que nós temos tantas amigas, né, que estão doentes psicologicamente. E a violência psicológica, que às vezes tem na doméstica, ela também está fora disso, no trabalho. E você própria, às vezes, se impõe um limite que você não está pronta para dar. Então, seu corpo não vai aguentar. Seu corpo não vai aguentar. E isso gera, na realidade, esse sentimento de culpa. Esse sentimento que não ajuda, esse sentimento que só te prejudica. Então, são coisas como essa que você tem que tirar. E você tem que tirar cedo para poder viver melhor, para ficar mais leve. Eu adorei quando você disse que são temas fortes, mas de uma forma leve. E é isso que a vida precisa. Que a gente leve tudo muito a sério, mas com muita leveza. Isso. Que a gente aprofunde sem cobrar, sem se culpar. Entendeu? Eu acho que quando a gente se livra da culpa, quando a gente se livra das cobranças, a gente passa a ser uma companheira melhor, uma mãe mais leve, uma amiga mais tranquila, enfim, eu acho que a gente consegue aflorar como ser humano. Na sua percepção, na sua leitura, as mulheres mais jovens das últimas gerações, X, Y, Z, a geração milênio, essas mulheres, você acha que elas já estão fortalecidas nesse campo da culpa ou você acha que elas também estão reproduzindo alguns hábitos que herdaram talvez de suas mães, que por sua vez herdaram de suas avós? Como é que você enxerga isso? Eu nem vejo isso como herança, porque o modelo da juventude é um outro modelo, mas eles têm outro nível de cobrança, eles se cobram para estar muito atualizados, querem saber de tudo, então é uma quantidade de informações que não dá conta de digerir, então ninguém aprofunda.
termina ficando conhecimentos muito rasos. Isso faz com que também a pessoa se sinta culpada, porque não está pronta para determinados embates que vão ser necessários na vida. Então, assim, há sim algumas coisas que vêm das gerações, mas eu acho que a geração atual, essas gerações novas, né, inclusive agora a gente está entrando na geração beta, acho que nascerá agora a partir de 2025, que é a geração toda formada na inteligência artificial, no excesso de telas. Então, imagine o que é que vai ser isso. Então, se eu pudesse deixar um recado, eu queria dizer a você, mulher, que se proteja de você mesmo, do que você está exigindo de você, do papel que você quer desenvolver. Né? Então, assim, não tenha pressa também. Eu acho que essa geração nova tem vontade de fazer muitas coisas. A minha causa geração ansiedade. também já é muito apressada, Rô. Imagina, né? E a minha geração não teve todo esse bombardeio tecnológico. Eu já tinha celular na adolescência, mas olha, um celular bem maior do que o que a gente tem hoje. Os celulares estão ficando cada vez menores. Hoje a gente teve recentemente um episódio sobre inteligência artificial. Tudo que está acontecendo de crimes digitais no mundo da inteligência artificial, tudo muito veloz. É tudo muito veloz. E aí, nem sempre, esses jovens, essas mulheres jovens, estão prontas para lidar com toda essa chuva, essa tempestade de informações, né? E uma das coisas interessantes que você falou é sobre o celular. Eu fui de uma geração que eu vi nascer o celular desse tamanho, né? Só tá pesado. Hoje, todo mundo tem um celular para fazer, vamos dizer assim, para usá-lo sem condições de ser aquilo que ele foi feito, que é falar. Então, hoje todo mundo tem um celular, mas não se comunica. Quando as pessoas ligam, você até toma um susto. Quando você liga para alguém, a pessoa também do outro lado. Por quê? Porque hoje a relação, o sentimento, ele está meio que se esvaindo. E é isso que eu tenho medo. A modernidade líquida. E é isso que eu tenho medo. Porque o que a gente precisa é fortalecer as nossas relações. É cuidar, é zelar daquelas relações que a gente já tem. Fazer novas, rede de contatos, network, mas preservando, valorizando todas as outras que você já fez na vida. Então, acho que esse é o segredo de ser feliz. É saber que há coisas muito mais importantes do que a inteligência artificial, embora ela seja fundamental para a nossa vida. Eu agradeço muito ter vivido para ver tanta coisa e ainda verei muito mais. Mas eu também acho que nós estamos, principalmente, para que a gente possa se libertar desse ciclo da violência, jogar fora nossas muletas, acreditar mais na gente e acreditar que a gente faz diferença na vida da pessoa simplesmente porque nós existimos, porque nós podemos falar, porque a gente pode dar um ombro, porque a gente pode dar um abraço, sem necessariamente interferir ou depender de coisas complexas. Né? Às vezes a gente deixa de fazer algum gesto com um amigo, com a pessoa, porque eu não tenho isso para fazer, eu não tenho isso para dar, eu não tenho isso para ofertar, mas a gente tem um ombro, a gente tem um abraço, que isso não tem preço. E cada dia mais, esses sentimentos, eles vão sendo valorizados, porque eles estão se esvaindo. E aprofundando mais nesse olhar da Rosiana Faneco, psicóloga, você diria que autoconhecimento é um item essencial para fazer tudo isso, arrumar essa casa, tentar arrumar essa casa, Rosiana? Meu Deus do céu! Autoconhecimento é tudo, tudo. Se eu pudesse dizer assim, que coisa maravilhosa, procura se conhecer. Porque quando a gente entende o que é que eu penso desse jeito, como é que eu reajo dessas ações, diante dessas ações, eu tenho o caminho para evitar muitos conflitos e para me valorizar e não ficar na dependência, mesmo econômica. Porque uma das coisas que você deve escutar também na delegacia, a gente escuta nas nossas mentorias, nas nossas conversas, é que a mulher às vezes se sujeita, né, a tudo. Eu quero apanhar todo dia, mas eu não quero que meus filhos passem fome. Isso. Eu quero estar aqui, né, apanhando, mas eu não quero que meus filhos percam a casa. Então, um pedido, você
que conhece alguma mulher, você que tem espaço, mesmo rapazes, homens, isso não é privativo de mulheres não, porque resolver, ajudar, contribuir, não é privativo das mulheres. Nós precisamos trazer os homens, nós precisamos deles junto de novo. Porque quando acontece algum problema, os filhos, a família, só tem perda. Olha, é impressionante, a violência doméstica não é a mulher que apanha que sofre. Às vezes é a que menos sofre, porque ela sofre calada, mas são os filhos, é a família que se destrói e ele próprio, porque ninguém foi feito para ser trucidador, né? Ficar trucidando alguém, fazendo a pessoa sofrer. Não é possível se ele tiver sã consciência. Às vezes até adoece, mas ele também sofre, porque no mínimo, se houver alguma coisa, termina na cadeia. Então, assim, é uma coisa muito, muito sofrida. E a mulher, as pessoas que têm autoconhecimento, porque o homem também, quando ele consegue autoconhecimento, ele também se transforma em um homem. Ele deixa de ser covarde. Ele passa a ser um homem. Então, o autoconhecimento, ele é bom para tudo. Não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário, é receita geral, de criancinha. Rosana, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, aproveitando o gancho dessa tua fala, essa reflexão. Eu costumo dizer, depois de acompanhar de perto tantas histórias de tantas mulheres, assim como você acompanha também, e quando uma mulher sofre violência, aí você bem disse, quando ela sofre violência, os filhos sofrem violência. A mãe daquela mulher sofre violência, o pai, o cunhado, os vizinhos ouvem os gritos daquela violência. As pessoas no trabalho começam a ver ali aquela manga comprida cobrindo as lesões, os óculos, a maquiagem, tentando disfarçar as agressões. Todas essas pessoas, de alguma maneira, sofrem com aquela violência. Ao passo que quando uma mulher sai da violência, o mesmo acontece, só que numa contramão, num caminho reverso. Ou seja, as pessoas no trabalho são impactadas por essa mulher que se empoderou. Os filhos imediatamente fazem uma outra leitura daquele cenário violento que viveram. A mãe, o pai, os vizinhos. Ou seja, uma mulher saudável, vivendo num ambiente que não é tóxico, ela é transformadora e muda a vida das outras pessoas ao seu redor. É um elo importante a mulher na sociedade em que vivemos, não é, Rosana? Eu acho a sensação de você jogar uma pedrinha dentro de um rio. Ela abre espaço. Ela abre espaço para outras mulheres. Ela dá esperança. Ela gera oportunidades que outras mulheres vivendo aquela situação possam acreditar que são capazes de sair. Então, por isso que o empreendedorismo é tão bem-vindo. A gente precisa estimular essas mulheres a buscarem as suas habilidades, desenvolver suas habilidades. Existe, inclusive, algumas entidades como o Banco do Nordeste, o Fundo Dona de Mim, do Grupo Mulheres do Brasil. Ia te fazer essa pergunta. Que apoiam, que estimulam, que valorizam. Né? Então, às vezes, a gente não está preparado financeiramente. Então, tem que buscar esse apoio. Perfeito. Bem, Rosana, depois de tudo que você nos trouxe, principalmente com relação a essa necessidade de desenvolver as características empreendedoras, eu estava aqui pensando na mulher vítima de violência, claro que eu sempre puxo a sardinha para o nosso lado, e estava aqui pensando, capital de giro, um plano de negócio, essa necessidade que você falou de networking, a necessidade de se requalificar para voltar para o mercado de trabalho, conseguir esse investimento inicial. Existem canais para isso, instituições, a baixo custo, principalmente nesse momento de dificuldade para elas? Eu acho que nunca vivemos um momento tão propício para quem deseja empreender. Nós temos hoje linhas maravilhosas, inclusive o Sistema S, o SESC, o SENAC, o SEBRAE, né? O próprio governo tem vários projetos, vários programas, a Júnior Active, como eu falei, tem projetos voltados, inclusive para mulheres empreendedoras, no caso específico. Existem projetos voltados para mulheres vítimas de violência. Então é muito importante que se busque, a gente pode até fornecer para você, colocar no final do podcast, alguns endereços, algumas sugestões, para que essa mulher busque esse apoio, essa ajuda. É fundamental. E não só desenvolver as suas habilidades, mas também buscar apoio para que ela possa desenvolver, né, o seu negócio. Ótimo! Esse gancho até me fez lembrar de um agradecimento muito importante que eu tenho que fazer hoje aqui no nosso podcast. Gente, eu quero aproveitar
para agradecer do fundo do coração a todas e todos que fazem a equipe da Faz Contabilidade. Nesse momento inicial que todo mundo precisa de um negócio, a Faz Contabilidade tem feito tudo com tanto carinho para a gente. Dogivânia, Aline e Caú, vocês sempre me disseram, né, que eu tinha um quê de empreendedora social e hoje, mais do que nunca, eu sei disso. Gratidão a vocês duas, a Rafa, gratidão a Dogicleide e a Larissa por toda a atenção e todo o carinho que vocês estão tendo com esse projeto, com esse podcast. Sem vocês, esse momento não teria chegado. Muito obrigada. Pensando no mundo com mais justiça para todos, né? Eu sei que você, através do seu instituto, através de muitas coisas que você faz, porque você não para, né, Rosiana? Você também busca, almeja, realizar e cumprir algumas metas da Agenda 2030 da ONU, alguns ODS, eu também tenho essa meta em minha vida. Esse podcast é uma porta aberta, por exemplo, para a gente conseguir cumprir com a ODS 5 e a gente vai chegar lá no grupo também, que você faz parte. Mas eu queria falar do seu instituto. Você tem o Instituto Faneco. Através desse instituto, eu já sei que você trabalha com iniciativas voltadas ao esporte. E o esporte tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas, não tem? Como o Instituto tem contribuído nessa transformação, Rosiana? O Instituto, ele tem um foco muito interessante, porque eu acho que juntou tudo o que eu queria, né? A parte de capacitação, de envolvimento, fazer com que as pessoas se transformem, e aí entra a transformação social. O esporte é vida. Através do esporte, você ensina ao jovem disciplina, você faz com que ele entenda o papel dele naquela comunidade. E eu tenho tido o privilégio, né, de ter a confiança de algumas instituições que fizeram com que o Instituto pudesse fazer parte dessa transformação social. Então, a gente tem projetos no Acre, a gente tem projeto agora em Alagoas, aprovado recentemente. Temos projetos aqui em Olinda, projetos em Rio Formoso, Belo Jardim. Então, tudo isso são sementes que a gente está plantando através do esporte. Porque esses jovens, eles têm aula, né, de várias habilidades, não só do esporte em si, mas principalmente eles aprendem a ser cidadão, eles aprendem a fazer parte dessa transformação social. Então é muito bacana e os frutos são lindos, lindos. Quero muito que você vá conhecer, que você vá visitar. Eu vou conhecer sim. Sabe por que eu falei sobre isso? Esse gancho é muito importante com a temática de hoje, do empreendedorismo feminino. Eu tenho certeza que algumas mulheres que estão agora assistindo ao nosso episódio, algumas já empreendem, algumas já são empresárias, já têm ali uma pessoa jurídica estabelecida e talvez estejam, nesse momento, sendo inspiradas a cumprir com a responsabilidade social e ajudar projetos que podem transformar o entorno da própria empresa. Gente, sem gastar nenhum centavo a mais, é isso mesmo, Rosiana? Exatamente. Explica e é uma isso coisa boa para as mulheres empreendedoras que têm essa vontade de ajudar um pouco mais. Uma coisa importante também é que não só pessoa jurídica, né, pessoa física também pode participar. Então, são projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, então eles passam por um critério técnico, eles vão para Brasília, são aprovados e ficam prontos e liberados para que as empresas e pessoas físicas possam deduzir um valor do imposto de renda a pagar. Então, o que é que significa? Você pode escolher a entidade que você quer contribuir, você pode transformar aqueles jovens, ajudar aquela comunidade sem gastar um centavo. E ainda tendo o privilégio de receber os benefícios da responsabilidade social, um certificado de que a sua empresa ou você como pessoa física está contribuindo para a transformação daqueles jovens, daquela comunidade. Então é muito interessante e assim, é muito apaixonante, né, a gente ver os resultados. Então são jogos como futebol, tem judô, coincidentemente coisas mais requintadas como o xadrez, o frescobol, né? Então assim, corrida, a gente tem aqui a Petri Burrani, que é corrida. Então são diversas entidades e o Instituto ele fica exatamente dando a estrutura para que esses projetos possam fazer grandes transformações. E às vezes a gente fica pensando,
grandes que fossem no tamanho, mas na hora que você transforma numa comunidade 3 ou 4 jovens e que eles são aproveitados, inclusive a gente teve agora o projeto Gratidão, que é de Olinda, que 2 jovens foram já, na realidade, aproveitados por um clube maior, saíram de Pernambuco, né, para já se tornarem profissionais. Então veja que coisa, é uma vida transformada, é uma família transformada. São então, duas famílias transformadas nesse exatamente. caso. Não é? A gente não transforma, é uma coisa para a vida. Muito Parabéns pelo trabalho que o Instituto está fazendo. Muito obrigada. Então... E eu fico feliz também de contribuir, né, de estar aqui acreditando e valorizando o seu trabalho. Então vamos aproveitar esse gancho? Gente, eu sou apaixonada pelo Instituto, porque já conheço o Instituto, vocês já sabem disso. O Instituto Faneco apoia também esse podcast e ajuda esse podcast a cumprir com o ODS 5 por igualdade entre homens e mulheres. E também para cidades mais sustentáveis, mais um ODS dessa Agenda 2030 da ONU. Então, se você é empresária, empreendedora, pessoa física e quer contribuir um pouco mais com o seu entorno, com a transformação da vida de jovens e crianças também, né? Ali do seu entorno, o impacto do que você vai fazer não vai ter preço no resultado da vida dessa pessoa. E você não vai gastar nada mais. Então, vou aproveitar aqui, a minha amiga, deixa, produção, coloca aqui embaixo como é que essa pessoa, essa mulher pode fazer, essa empresária, para entrar em contato com o teu instituto, Rosiana Faneco. Através do Instagram. Olha aqui, conta aqui. Através do Instagram, Instituto Faneco. Estou lá esperando, manda um direct que eu vou te mandar bem direitinho, inclusive quais são os projetos que estão aptos a receberem a sua doação. Aliás, o seu patrocínio, porque você vai patrocinar, porque desconta do imposto de renda e você não paga nada. Você ganha só o benefício de ajudar a saúde e bem-estar, os ODS, né, de saúde, bem-estar e desigualdade. Então, muito legal. Muito importante. Essa frase a gente tem que reprisar. Você não vai gastar mais nada por isso. O seu imposto vai de ganhar, renda, você já ia pagar. E você nem sabe onde seria aplicado o dinheiro que você está investindo. Nesse caso específico, você pode escolher a instituição. Escolhe a instituição, faz o patrocínio e ainda recebe o certificado de que está contribuindo com a responsabilidade social daquela comunidade. Ou seja, eu acho que preenche um pouco dessa nossa realização enquanto seres humanos. Não é? Com certeza. Com saber que a gente está movendo 1 milímetro que seja a humanidade num caminho mais à frente. E eu acredito no bem. Eu acho que o bem se ensina. Na hora que você faz, você contamina, você contagia para que outras pessoas também possam fazer. A gente precisa transformar o bem num hábito e educar os nossos filhos na prática desse hábito tão saudável. Eu acredito que o bem se ensina. Mas deixa eu aproveitar então para ir para um outro campo. Você que é essa mulher multifacetada, porque você tem várias características fundamentais que podem ajudar como mentora, como líder de mulheres. O Grupo Mulheres do Brasil, você é voluntária, eu sou voluntária, você é líder do colegiado, inclusive foi assim que nós nos conhecemos, através do trabalho voluntário. De que forma, caso uma dessas mulheres que nos ouve hoje, caso elas se interessem por também fazer parte dessa grande rede hoje, que é o Grupo Mulheres do Brasil, eu sei que tem outras tantas redes aí também de mulheres que podem se unir em torno da causa, do combate à violência contra mulheres. Fala pra gente um pouquinho, de maneira resumida, em que consiste o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife hoje, em que consiste o trabalho do Comitê de Combate à Violência e como uma mulher pode entrar em contato e ser uma voluntária? O Grupo Mulheres do Brasil, ele é uma oportunidade de você se fazer presente na transformação social. É para você que acredita no protagonismo feminino, é para você que quer ver mudanças. Nós temos 12 comitês distribuídos nas mais diversas características: educação, saúde, mundo digital, comunicação, jurídico. São 12, mas o nosso carro-chefe é combate à violência à mulher. E a gente acredita que através do empreendedorismo, e temos um comitê fortíssimo de empreendedorismo, as mulheres vão conseguir, e estão muitas delas já conseguindo sair do ciclo da violência. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele tem hoje 130 mil mulheres espalhadas em todo o Brasil e em 48 núcleos. São 155 núcleos no Brasil e em 48 cidades do exterior. Estamos espalhados no mundo inteiro. E a meta nossa é reduzir, eliminar
para ser mais ousada, a violência contra a mulher. Ou pelo menos que a gente não deixe de socorrer, não deixe de ajudar aquela mulher que busca ajuda. Até 2030. Até 2030. Então, é um desafio, mas a gente conta com todos vocês. E neste caso, a gente não quer só as mulheres. A gente quer as mulheres cadastradas no grupo, é certo. Mas nós não somos contra os homens, somos apenas a favor das mulheres. Então você entra lá no site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Coloca aqui embaixo, produção. E faça com que o Núcleo Recife mostre a força da mulher pernambucana para ajudar umas às outras. Eu acredito que as mulheres, elas têm necessidade de ajudar umas às outras. Nós muitas vezes fomos criadas, estimuladas de que as mulheres não ajudam mulheres. Isso é lei do engano. Nós ajudamos sim. Nós somos amigas de mulheres. Nós precisamos ajudar umas às outras. Nós precisamos acreditar que toda vez que a gente ajuda uma, a gente se ajuda. A gente precisa olhar para a mulher se espelhando nela. A gente não pode deixar, a gente não pode se omitir, a gente não pode de forma alguma negar ajuda, apoio e contribuição para essa transformação feminina. E saber que cada mulher que morre vítima de feminicídio, um pedaço de nós mulheres morre com ela também. Isso é um impacto social sem precedentes e com consequências devastadoras na vida de todos os envolvidos, dos familiares, daquelas crianças, daquelas amigas, do ambiente de trabalho todo. O impacto, como a gente disse já anteriormente, é muito grande. Eu quero dizer que o podcast, nosso podcast, o Chama Delegada, também abraça a causa. Eu sou voluntária, vou continuar sendo. Você sabe que você tem aqui uma porta aberta para esse canal, para falar das metas do grupo, para chamar a sociedade civil, essas mulheres para essa causa junto com a gente. Porque a meta é usada até 2030. É verdade. Mas a gente sabe também que existem mulheres no Brasil inteiro que podem estar agora assistindo ao nosso podcast e podem se cadastrar em outro núcleo, não é verdade? Exatamente. Rosana, no Brasil todo. Quantas cidades do Brasil? Em todos os estados nós temos. Em todos os estados nós temos 113 núcleos. núcleos no Brasil e 45 fora do Brasil. Estamos em Nova York, estamos nos Estados Unidos, no Japão, então, assim, Espanha, estamos em vários países. Então é uma coisa muito bonita e mostra a força da mulher brasileira, mesmo fora do país. E para fechar, eu queria dizer o seguinte, que para nós, toda mulher conta. Toda, você que está escutando, a mulher que está na comunidade, a mulher que está na avenida, a mulher que está em qualquer bairro, todas são bem-vindas, todas as mulheres contam. E um lema do Grupo Mulheres do Brasil que eu gosto muito é que quando uma sobe, puxa a outra. Essa é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Essa é nossa responsabilidade. Nós precisamos agir umas com as outras. Então, como a gente desejaria que todas agissem conosco. Perfeito. Repete o site do Grupo Mulheres do Brasil? grupomulheresdobrasil.org.br. Lá no site vai ter todos os núcleos? Tem todos os núcleos. Se eu quiser entrar lá para saber qual é o núcleo da minha cidade... E você pode passear, conhecer as boas práticas, ver o que é que está sendo feito. Quando você entra no site, tem um relatório maravilhoso com tudo que foi feito no último ano. Inclusive o relatório do Núcleo Recife ainda não está lá, mas está maravilhoso, com muitas coisas boas e que vocês precisam conhecer. Uma outra coisa, às vezes você está escutando e acha que não vai ter tempo, porque esse voluntariado requer muito tempo. A gente precisa de números, porque o grupo também faz políticas públicas. Vocês acompanharam. Recife foi, na realidade, o núcleo que encaminhou o projeto de lei de teste do pezinho. As mulheres, quando tinham os seus bebês, elas faziam pelo SUS um teste que só detectava 5 doenças raras. Quem poderia, quem tinha condição financeira, ia na esquina e fazia e detectava 50 doenças raras. Nós, através de um parlamentar pernambucano, encaminhamos esse projeto e foi aprovado, agora já é lei. E todo bebê que nasce tem direito a fazer o teste para detectar as 50 doenças raras e evitar desenvolver uma patologia. Então, assim, isso é uma coisa assim maravilhosa. É um marco. Às vezes eu digo assim, se a gente não fizesse mais nada, a gente já deixou um grande legado. Que é a possibilidade da gente poder salvar muitas vidas.
Perfeito. Um E grande para isso a gente exemplo. precisa de números. Isso Números. aí. Por isso os 130 mil mulheres faz muita diferença. Faz Nós toda a somos o diferença. maior grupo voluntário do mundo. Então, mulheres, cheguem Venham, aqui, venham. venham conosco. O trabalho voluntário é transformador. Interessante que a gente acha que está doando muito, né? Mas, na verdade, a gente recebe muito mais. Tem uma frase que até um matemático bem famoso também já reproduziu, o Papa já reproduziu, cada um a sua maneira, mas ninguém é tão pobre que não tem algo a receber, não é? Que não tem algo a dar. E ninguém é tão rico que não tem algo a receber. Todos nós temos algo a dar e algo a receber. E como temos. Perfeito. E o Isso. mundo precisa disso. E completando, às vezes a gente diz assim, voluntariado é trabalhar de graça. Lei do engano. É trabalhar ganhando o que dinheiro não paga. É isso mesmo. Venha sentir essa emoção. Venha sentir o quanto você é forte e quanto você pode transformar vidas, que às vezes nem você acredita. E se transformar nesse processo, não é? Exatamente. Bem, a gente está chegando ao fim. Oh. Mas antes da gente se despedir, eu queria saber, Rosiana, se você pode compartilhar conosco um case de sucesso. Eu sei que você é mentora de mulheres, líder de grupo de mulheres há tanto tempo, presidente, fundadora de um instituto com tanto impacto social. Você tem uma história bacana para contar para a gente, um case de sucesso de uma mulher vítima de violência que tem transformado a sua vida através do empreendedorismo para a gente inspirar outras mulheres a sair da dependência financeira? A gente até falou aqui, já no começo, temos várias histórias. Temos aquela que quis criar porquinhos e transformou a vida dela, saiu do ciclo da violência. Uma mulher de que cidade? Garanhuns, né? A outra que é tatuadora. E por aí vai, temos vários casos. Mas hoje eu trouxe uma amiga que você achou que ela veio só me acompanhando, mas ela veio para dar um depoimento. Queria que ela convidasse não acredito! Então venha-se embora, Andriele! Você veio trazer um depoimento para a gente. Rosiana, muito obrigada por esse presente. Por essa eu não esperava. Tá vendo? O que é que eu imaginei? Tem muitos depoimentos, a gente tem muitos depoimentos. Se você me pedisse aqui, eu ia listar vários, mas nenhum como trazer ao vivo, né? Um dos cases assim, de mulher forte, de mulher de coragem, que pode com certeza estimular outras que estão nos escutando. Então, acho que quero agradecer a você, né? A confiança, dizer o quanto é importante a gente fazer com que as pessoas possam falar, né? Elas possam contar as suas dores para que outras mulheres se animem a também sair desse ciclo. Gente, foi meio que no improviso. Andriele veio acompanhando a Rosiana. Eu achei que era uma amiga querida que estava acompanhando ela numa entrevista e, de repente, ela nos brinda com esse presente. Andriele, muito obrigada, Andriele Oliveira, por estar aqui hoje, pela confiança de compartilhar conosco uma história, porque a sua história não vai inspirar apenas a mim e a Rosiana Faneca, que está aqui hoje. A sua história vai brindar outras tantas mulheres que a gente sequer tem ideia. Então, eu quero começar te perguntando, como foi, se você puder resumir um pouco da tua história, do início da tua vida e desse processo de violência que você viveu. Você pode trazer um pouco desse relato para a gente? Eu quero agradecer, né, também de estar aqui compartilhando esse espaço de contar um pouco da minha história, né? Tudo começou na infância, a minha família já era uma família totalmente desestruturada. Meu pai é alcoólatra, agredia muito a minha mãe e eu cresci nesse ambiente de vendo agressões. Meu pai tentando matar minha mãe, eu fugindo na rua pedindo ajuda aos vizinhos. E eu cresci dizendo que eu nunca ia casar com um homem violento, que eu jamais aceitaria ser espancada por um homem, né, humilhada, como eu cresci vendo a minha mãe. E, na verdade, na minha infância e adolescência, eu sofri abusos por uma pessoa da minha família. E isso foi muito forte, muito impactante para mim. Você tinha quantos anos? O primeiro eu tinha entre 11 para 12 anos. Foi uma pessoa muito próxima da minha família que fez o primeiro abuso. E decorrido esse abuso eu tive que ir morar com a minha mãe, porque eu morava com a minha avó, né, a mãe dela, minha avó materna,
E eu empreendia com a minha avó já, a gente fazia sacolés para sobreviver. Então você já tinha o germezinho Já. ali do empreendedorismo, Tava lá. mesmo num cenário de violência. Sim, eu cresci numa comunidade, né, numa favela, né, uma comunidade, um subúrbio, e assim era muito precário a minha vida, a minha infância. E quando eu cheguei à adolescência, que eu precisei morar com a minha mãe por conta do falecimento da minha avó, da minha mãe que me criava, eu sofri, né, uma tentativa de outro abuso. E isso me levou a ir morar com o pai das minhas filhas, né? O meu primeiro marido. Ele era um namorado, um príncipe encantado. Eu achei que eu tinha encontrado um anjo salvador. O homem ideal. Isso, que ia me libertar de todo aquele sofrimento. Essa é uma história que se repete, não é, Rosana? Eu achei que eu ia ter a possibilidade de ter aquela família de comercial de margarina. Eu sonhava com isso. E quando eu fui morar com ele, o príncipe, ele se transformou num monstro. Ele me espancava várias vezes, eu acordava já sendo socada, era faca. Eu tenho várias cicatrizes no corpo devido às violências dele. E eu tive 2 filhas com ele. Ele muitas vezes dizia que ia espancar as meninas e eu falava, não espanca elas. Se tiver de fazer alguma coisa com elas, faz comigo para proteger as minhas filhas, né? E ali ele não deixava eu trabalhar nem estudar, porque eu fui mãe aos 16 anos. A primeira filha nasceu, eu tinha 16 anos, então eu era outra criança. Eu cheguei aí para a escola com a minha filha e ele foi me buscar lá na escola, me bateu, eu fui humilhada, então eu fiquei com vergonha, né, e com medo, porque ele me coagia. E foi através do empreendedorismo que eu fui me libertando, porque eu muitas vezes pedia esmola na rua e eu escutava assim, por que você não vai lavar uma louça? Por que você não vai lavar um prato? E eu explicava que não era porque eu não queria, que eu queria fazer, mas muitas pessoas tinham preconceito. E eu catava latinha para vender, para comprar as coisas para minha filha, porque eu não Você fazia isso em alguns intervalos em que você conseguia sair de casa, mas você ainda vivia com o agressor nessa época? Eu vivi 7 anos com ele. Uma vez eu ganhei uma sandália muito bonita e eu não tinha sandália. E eu pensei em ficar com aquela sandália, né? Mas eu preferi vender e pegar o dinheiro e investir. Eu comprei 2 sandálias mais baratinhas e vendia para comprar as coisas para minha filha. E isso tudo era escondido dele, porque ele não permitia. Ele não queria que eu tivesse a oportunidade de ser independente, né, Ele financeiramente. percebia que você já tinha um espírito empreendedor, não era, André? Sim, isso mesmo. E o agressor, ele deixa sinais, né? Ele deixa sinais. Todo mundo me alertava, mas eu não conseguia enxergar porque apaixonada, muito jovem, com aquela esperança de que ia mudar de vida. Mas as pessoas que estão fora enxergam melhor. E eu fui viver naquele abuso durante 7 anos. As pessoas que enxergavam, elas te alertavam sobre isso? Ou Poucas. ninguém falava com você? Poucas pessoas, acredito que só umas 2 ou 3 pessoas que teve a coragem de chegar e falar. E como você reagiu? Você se via como uma mulher vítima de violência ou naquela época você não se apercebia? Você achava que aquelas pessoas queriam atrapalhar? O que você pensava quando alguém te alertava? Eu achava que aquelas pessoas queriam me atrapalhar, que ele não era daquele jeito, que elas queriam impedir a minha felicidade, e que ele em algum momento ia mudar, ele só estava nervoso, né? Então era isso que me prendia. Eu tinha esperança de que ele ia mudar e eu ia criar minhas filhas com o pai delas. Eu não ia dar padrasto para minhas filhas, porque isso é uma coisa que trouxe toda essa situação, né, para minha vida, porque minha mãe se separou no momento, se separou do meu pai, e foi quando eu precisei sair da minha casa, da casa da minha mãe. E assim, eu sentia que eu precisava ter o dinheiro, então quando eu vendia as coisas, eu sentia o gostinho do dinheiro, eu tinha esperança de que eu ia conseguir sair daquele ciclo de violência. E sonhava em ter uma casa, morar com as minhas filhas só e a gente ser feliz, livre de estar apanhando, sendo humilhada, porque muitas vezes eu estava comendo e ele dizia assim, você está comendo, e me xingava, vomita o que tu estás comendo porque foi eu que te dei. Ele me mantinha em cárcere privado, ele não deixava eu sair, ele tinha ciúme de mim, ele me espancava, se eu olhasse para o lado ele me batia. Então foi através do empreendedorismo
que as coisas mudaram. Tudo mudou na minha vida. Em que momento, Andriele, você conseguiu sair desse ciclo, romper o ciclo dessa violência? Ele agrediu a nossa filha mais velha e a mãe dele... Ela tinha quantos anos? Ela tinha 5 anos. A mãe dele foi revoltada já com ele, porque ele era um mau filho, né? Então, ela, revoltada com o filho, foi até o Conselho Tutelar e lá denunciou ele. Quando a gente foi chamado para depor, ele disse: se você falar mal de mim, você já sabe o que eu vou fazer. Porque ele dizia que ia matar as meninas, me matar, matava as meninas e depois se matava. Ele ameaçava o meu pai, ameaçava meu irmão, ameaçava toda a minha família. E isso me prendia também por conta do medo, porque o medo é o seguinte: tem uma porta de saída ali, você tá vendo a porta, mas o medo te impede de passar. Você tem medo, é uma coisa que apaga, sabe? É uma coisa, isso, é inexplicável isso. Rosiana, é muito comum, você ouve muito relatos assim, em que a pessoa percebe uma saída, mas não está paralisada. Você, como psicóloga também? É bem mais comum do que a gente imagina. E é exatamente nessa hora que a gente precisa ajudar, precisa apoiar. E não julgar. Precisa alertar. Não, ninguém está precisando de julgamento. Num momento como esse, a coisa mais difícil, mais cruel que você pode fazer é julgar. Porque, às vezes, ainda as pessoas dizem assim: é porque ela está fazendo por onde, é porque isso não existe. Isso não existe. Às vezes a gente escuta, ela gosta de apanhar. O que a gente precisa é acolher. Acolher, apoiar. Hoje, inclusive, existem instituições muito fortes, como ela tem um depoimento, né, que foi acolhida pela polícia, a polícia a acolheu, tomou os depoimentos, tomou as providências, o próprio Conselho Tutelar. Então, assim, é resgatar também um pouco da confiança nas instituições públicas. Esse depoimento dela foi escolhido exatamente porque ela tem a força do empreendedorismo e também a acolhida pelas instituições públicas, que a gente precisa resgatar e fortalecer a confiança nas instituições. E foi nesse momento que você procurou a ajuda da polícia, nesse momento em que, na época, tua sogra fez o relato junto Sim. ao Conselho Tutelar? Aí eu falei que eu queria ajuda, eu precisava de ajuda. Aí elas me informaram que eu precisava abrir um BO na Delegacia da Mulher para ter essa ajuda. Eu trouxe até aqui a relíquia, ó, para ver que não é mentira minha. Tenho aqui, ó, 2007. Gente, ela trouxe aqui o boletim de ocorrência. Eu vou mostrar só de longe mesmo, tá? Para não identificar as duas partes envolvidas. Foi registrado no dia 1 de março de 2007. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Aqui a noticiante relata uma lesão corporal motivada por ciúme através do uso de uma barra de ferro, foi isso? Eu perdi um órgão. Ele me agrediu com um cano de ferro nas minhas costas e dilacerou o meu baço. E ele ainda me manteve presa por 15 dias para eu não ir para o hospital, ele não ser preso. E justamente lá na delegacia me encaminharam para o Centro Clarice Lispector. Aqui na cidade do Recife? Aqui no Recife. E eu fui acolhida, ouvida, fiz todo o protocolo e eu fui para Casa Abrigo. A Lei Maria da Penha tinha acabado de chegar aqui. 2006. E foi o que salvou a minha vida. Primeiramente Deus e essa lei. Porque foi lá, quando eu estava na Casa Abrigo. Já estava abrigada? Já estava abrigada. Eu fui com os olhos vendados, todo o protocolo para não colocar a vida de outras mulheres em risco, né? Nem a minha. E lá eu recebi, foi quando eu passei mal e eu fui levada até a restauração, né? Hospital. E retirei o baço, fiquei com 36 quilos, com 2 filhas, uma de 5 e outra de 2 anos, sozinha. E foi nesse momento que ele foi assassinado? Nesse mesmo dia. Ele tinha se envolvido numa briga e ele estava saindo da igreja junto com o pai dele e o pai dele presenciou toda a situação, né? Porque além disso, eu ainda tinha medo de ser indiciada, assim, tipo, alguém me acusar, dizer que foi eu ou minha família. Quando, na verdade, ele foi assassinado por envolvimento em outras questões. Isso mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer, todos os dias eu acordo, eu agradeço a Deus, porque eu não fui mais um número nas estatísticas. Isso mesmo. Eu estou viva e através do primeiramente de Deus, o empreendedorismo, e as minhas filhas me deram força para resistir até hoje. E eu amo empreender. E faz 6 anos que eu hoje escolhi, né, o local que eu quero empreender de verdade, porque eu ficava meio perdida.
Então, através dos cursos, né, dos projetos das ONGs, os cursos Você que eu teve fiz, acesso a alguns sim. cursos e canais de recurso financeiro, você Sim, teve algum? Tive sim, inclusive eu participo do fundo Dona de Mim, eu é consegui, do Grupo Mulheres de Brasília. do Grupo Mulheres, que me apoiaram também, e eu consegui esse recurso para empreender, e hoje eu empreendo na confeitaria. Confeitaria. Que eu Qual é a amo tua confeitaria. especialidade dentro da confeitaria? Eu sou cake designer, né, que é especialista em bolos personalizados, doces personalizados em pasta de leite ninho. Minha filha já ia adorar. Ô, Tereza, Ai. eu achei tão interessante porque veja que metáfora forte. Ela leva doce para a vida das pessoas. Ela adoça a vida das Adoça a pessoas. vida depois De história tanta dor, tão né, amarga, você né? ainda conseguir, né, ter esse... É um artista, porque ela não faz qualquer bolo, ela é uma artista. É uma Ela cria, né, é bem bonito. Inclusive, se você permitir, divulgue a loja dela, Vamos, porque vale a aproveita, pena. olha aqui. E deixa o contato para quem quiser experimentar esses doces tão gostosos. Sim, o meu slogan que eu escolhi é levando memórias afetivas através do sabor, que é adoçar a vida das pessoas. Depois de uma vida tão amarga, poderia ser amarga, mas não, eu sou feliz. Então, eu quero levar essa alegria através do doce para a casa das pessoas, né? E o meu perfil no Instagram é o Sabor da Nobreza, tudo junto. Sabor da Chique, nobreza, é. ó, provocativo, É, gente. é. E tem um telefone para contato Tem, ou as sim. encomendas são apenas pelo Instagram? Não, tem um telefone para contato que é o Deixa. 81 DDD, o 98890 8806. Esse você já fala direto no WhatsApp. No link da bio também tem um linkzinho azul. Você clicar, já cai no WhatsApp direto e eu respondo Perfeito. pelo direct também. Você me encontra. Então, o empreendedorismo mudou tua vida? Você pode dizer isso? Completamente, completamente. E eu levanto a bandeira do empreendedorismo por isso, porque o empreendedorismo ele tem vários braços. Tem gente que fica preso muito em algo. Não, você pode fazer várias coisas. Como a Rose falou aqui, né? Você pode empreender vendendo uma revista, um doce, um bolo, fazer uma sobrancelha, uma faxina também. Existe o empreendedorismo social também. Então, ele abraça não só as mulheres, ele abraça o ser humano, a pessoa. E ele muda a vida e ele transforma. Com certeza transforma. Sem sombra de dúvidas. Que história linda, não é? História linda, Andriele. E deixa eu te perguntar outra coisa. Para a gente poder fechar com chave de ouro, a gente está se aproximando do fim com essa história tão inspiradora e eu lhe sou muito grata, Rosiana, por isso, por esse presente. Mas me diga uma coisa, já sei que você já disse aqui que também é voluntária Sim. de um grupo de mulheres. Sim. Então, você viveu uma vida difícil, com uma história de dor, de violência, uma vida amarga, mas mesmo assim conseguiu passar por uma transformação pessoal tamanha a ponto de hoje ser feliz, como você falou, através do empreendedorismo. Isso. E ainda tem tempo para ser voluntária em Sim. ações sociais, como é que é isso? Sim, eu amo. É como você falou, a gente não só leva, não, a gente traz mais, a gente ganha mais. Um gancho, né? Que a gente não precisa ter dinheiro, como as pessoas... se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria. Não, o seu tempo é mais precioso. Ninguém consegue comprar. Então, eu sou voluntária, sim, em projetos sociais e principalmente aqueles que acolhem mulheres e crianças, porque foi através disso que hoje eu estou aqui. Então, da minha dor, eu encontrei força para fazer o bem. Então, empreender exige coragem. Muita coragem, muita coragem. Exige coragem, Rosiana? Com certeza. E amor próprio, e não só amor próprio, amor pelas pessoas, pela vida. Se você não tem amor pela vida, né, eu digo assim... Se você não tem amor, porque em algum momento você perde isso, esse prazer de viver, esse amor próprio, como eu já perdi, mas você ama alguém, então você vai reunir você vai concentrar suas forças ali e vai se erguer sim, porque é possível, é muito possível. Então, é possível sair da violência empreendendo. Com toda certeza, sem sombra de dúvida. E é possível ser feliz depois da Sim, violência? com certeza. Gente, a vida após a violência. É sim, gente. É isso Acreditem mesmo. na justiça, na polícia, porque hoje a polícia, ela assim, as pessoas colocaram uma máscara, né, assim, não faz nada, não adianta sim. Foi através da polícia, da Delegacia da Mulher, das leis, né, da Lei Maria da Penha, do Clarice Lispector, que hoje eu estou viva.
Se eu não tivesse tido esse acolhimento, eu não estaria aqui contando a minha história para vocês. Então, que privilégio acreditem. ouvir essa história. Obrigada pela confiança. Então, para fechar com chave de ouro, eu quero ouvir das duas, começando por você, Andriele. Olha ali, deixa uma mensagem do fundo do seu coração para todas as mulheres que nos ouvem, se tiverem homens também, aos nossos ouvintes, principalmente nossas mulheres. Sim. Deixa uma mensagem. O que ainda precisa ser dito? Uma mensagem que possa encorajá-las a mudar de vida. Não tenha medo. Acredite, você pode. Você é capaz de mudar a sua vida e a vida da sua família e de todo mundo que está ao seu redor. Porque uma mulher, ela não se transforma, ela transforma várias pessoas, uma nação toda. Então é possível sim. Tenha força, peça ajuda, né? Não tenha vergonha, porque muitas pessoas têm medo de pedir ajuda. Não se envergonhe de pedir ajuda, peça ajuda, mude a sua vida, transforme. Você que tem esse poder, ninguém mais, apenas você. Que coisa linda. Espero que essas palavras possam prosperar muito nos ouvidos de todos que estão nos ouvindo nesse momento. Rosana Faneco, é sua. Então, que privilégio poder estar aqui com mulher de coragem, com mulher que deixa uma mensagem como essa. E que lindo fazer da dor um doce, né? Então, que você tenha muita oportunidade de se transformar. Acredite, a maior empresa que você pode ter é a sua vida. Então, empreender é fazer com que essa empresa tenha sucesso. Estimule, desenvolva, acredite em você. Nada vai mudar se você não tiver a confiança em si mesmo. E estamos aqui para isso. Essa rede toda está voltada para te ajudar, para te apoiar. E acredite, olha aqui um depoimento. Quando você se coloca, quando você se coloca à disposição para falar, tem quem ouça, né? Tem quem acolha. E estamos juntos. Fica ligado. Chama a delegada. Ela está aí, te mandando recados, te mandando, na realidade, sugestões para que você possa evoluir como pessoa, como ser humano e como mulher. E nós estamos aqui para te aplaudir. Você merece brilhar. Gente, então vou aproveitar esse gancho tão bonito, já que ela disse chama a delegada, chama mesmo. Chama através do nosso e-mail. Nós lançamos o nosso site agora, está aqui à sua disposição, chamadelegada.com.br. Lá no nosso site tem vários canais úteis e essenciais para as mulheres que sofrem violência, para aquelas que procuram acolhimento. No nosso site você também pode mandar um e-mail para contar sua história, assim como a Andriele compartilhou com a gente hoje. O e-mail é contesuahistoria@chamadelegada.com.br. A gente garante o sigilo da fonte. A sua história pode ser compartilhada aqui sem o uso dos nomes, naturalmente. E se você quiser, pode fazer como a Andriele fez. Vir para cá e contar uma história que inspire outras mulheres a mudarem completamente suas vidas. Tá bom? Bem, eu vou lhe devolver o seu BO, porque ele é um símbolo. Ele é um símbolo, é um marco de uma mudança muito concreta em sua vida. Então, está aqui, guarde com você. Andriele, muito, muito, muito obrigada por esse relato, pela confiança de estar aqui com a gente hoje e pela vontade e coragem de contar essa história de frente, de cabeça erguida, uma história de superação para as nossas mulheres. Muito obrigada. Rosiana, essa mestra, mentora de mulheres, que você possa galgar tantas outras vitórias, ajudando tantas outras mulheres, como já tem ajudado. Muito obrigada. As duas por compartilharem suas experiências e seus conhecimentos com a gente. Eu tenho certeza que os conhecimentos de vocês, a experiência e esse relato tão bacana seu e esse relato de vida impactou a vida de muitas pessoas. Então, gratidão. Nós que agradecemos. É muito bom estar aqui. Adorei o Chama Delegada. Recomendo. Consumam esse conteúdo, por favor. Olha aí, fica a dica, viu? Cola nela que é sucesso. Consumam o conteúdo, porque esse conteúdo precisa chegar. E aí, minha gente, gostou do nosso episódio? Gostou da história de inspiração que a gente ouviu? Gostou das dicas?
Gostou da experiência? Gostou de saber mais sobre dependência financeira e de tudo que a gente pode fazer para sair dessa dependência, dar um salto, superar a violência e mudar de vida? Pois se você gostou, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha com as amigas, com os amigos, com os parentes, com todo mundo. O Chama a Delegada é seu, a casa é sua. É só chegar, compartilhar, entrar, mandar e-mail, contar a sua história, que a gente está aqui para fazer com que esse projeto, com que essas palavras possam chegar a mais pessoas. Eu quero fechar o episódio de hoje com uma frase belíssima, que eu acho que conclui muito do que nós vivenciamos e aprendemos hoje. É uma frase do Dhammapada budista que diz assim: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma que traga consolo a quem a ouve. Através das palavras lindas partilhadas aqui por essas duas grandes mulheres, você possa se inspirar, que elas possam fazer sentido na sua vida. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, da Faz Contabilidade, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Trio Comunicação e Partiu Entrega. E na próxima quinta-feira, você já sabe, nós temos um encontro mais do que marcado aqui, no Chama Delegada! Um cheiro, minha gente, no coração e até o próximo episódio. Tchau!